Fala pessoal, tudo bem? Bom, alguns e algumas de vocês pediram para eu voltar com os jogos de análise pós-jogo, uns vídeos de análise pós-jogo, e aqui estou para comentar o que eu achei desse jogo do São Paulo contra o Corinthians. Acabou agora há pouco na Neoquímica Arena 2-2. E bom, resolvi fazer o vídeo desse jogo porque agora estou com o equipamento aqui, a câmera melhora, o microfone e tudo mais e tal. E acho que esse jogo é um bom jogo para voltar a comentar, porque esse para mim foi o jogo mais decepcionante do São Paulo com o Zubeldia, mas assim, disparado. Porque o São Paulo simplesmente não quis ganhar o jogo. Não quis ganhar o jogo. Desde o quarto minuto de jogo, depois que faz 1-0 com o Lucas, com 3 minutos... O Corinthians fica grogue, o Corinthians fica nervoso, a torcida já dá uma silenciada. A melhor coisa que pode acontecer num clássico é você abrir o placar fora de casa, você fica com o jogo à sua feição. E o São Paulo simplesmente renunciou da vitória depois de fazer o 1-0. Renunciou da vitória. Depois do primeiro gol, o São Paulo ficou trocando passes perigosos na intermediária defensiva várias vezes. O Jandrei pegou mais na bola do que o Caleri depois do primeiro gol. O Jandrei não tem que jogar bola, não tem que jogar no São Paulo. O Jandrei não tem nível para jogar no São Paulo. Ele não tem nível para jogar no São Paulo. A carreira dele mostra isso. Ele era terceiro goleiro do Santos quando ele veio para o São Paulo. Ele, antes disso, jogou na Chapecoense, fez uma carreira, uma breve passagem pela Europa, mas ir para a Europa não é parâmetro de nada. O Doni, lembra do goleiro Doni? Foi para a Europa e para mim era um goleiro medianíssimo, medíocre, para dizer O Jandrei não tem nível para jogar no São Paulo. Ele não tem nível, ele não é bom com os pés, é uma mentira. Ele tem um bom lançamento, mas para passe curto ele joga na fogueira. Ele tem o jeito que ele joga, a postura que ele joga é absolutamente incômoda para mim. E errou passes, reviveu o Corinthians no jogo. O São Paulo reviveu o Corinthians no jogo, com esse toque perigoso ali na saída de bola, os caras fazendo uma pressão, o Yuri Alberto se dedicando, o Mosquito lá. O São Paulo reviveu um Corinthians que é sofrível. O time do Corinthians é horrível. Eu não me lembro de uma distância tão grande entre um time do São Paulo e um time do Corinthians na Neoquímica Arena. E olha, acho que desde 2007, aquele Corinthians que caiu contra o São Paulo, e o São Paulo foi campeão brasileiro com várias rodadas de antecedência, e o Corinthians caiu, aquele time era muito ruim. Desde lá eu não me lembro de um time tão ruim do Corinthians. Zagueiros ruins, meio-campistas normais. O Raniel é bom de bola, mas também parece que é o Zidane, né? Pelo amor de Deus, parece que o cara é o Rodri. O cara é bom de bola, assim, bom jogador, mas peraí, né, meu? Peraí. E aí o São Paulo simplesmente não aproveitou isso, não aproveitou o momento. O Corinthians está esfarelando com o Augusto Melo ali, presidente, fazendo declarações absurdas, quase perdendo patrocinador, aí o goleiro vai sair, aí tá um momento tétrico do Corinthians dentro e fora de campo. O Corinthians tinha feito 2 gols em 2 jogos do campeonato. O Corinthians fez 3 gols contra o Fluminense, do Diniz, que dá gol para os outros adversários, e contra o Atlético Goianiense, que é um dos piores times do campeonato. E agora contra o São Paulo. Porque o São Paulo também fez questão que o Corinthians estivesse vivo no jogo. O Luciano, para mim, fez a pior partida do São Paulo em anos, uma partida irreconhecível, e não só porque ele foi desarmado 60 vezes, ou porque ele foi lento jogando, irreconhecível porque ele não jogou ele talvez seja o jogador mais conectado com jogos desse tamanho, que mais acelera o jogo, que tem mais verve assim para jogar esses jogos, e ele jogou como se fosse um jogo qualquer. A exceção do São Paulo foi o Lucas. O Lucas quis jogar, o Lucas e o Caleri, os dois jogaram com seriedade o tempo inteiro. O Alisson jogou também com seriedade, o Luiz Gustavo e tudo mais, tal, mas assim, quem quis ganhar o jogo, fazer coisas diferentes, foi o Lucas e o Caleri, assim, que eu senti. O Caleri lutou, o Lucas foi o melhor jogador disparado do São Paulo, mas disparado. O restante, cara, mesmo o Igor Vinícius, que participou do segundo gol ali, ele que cruza a bola, nossa, cara, beleza, fiz o cruzamento pro Michel Araújo ali, mas, puta, ele erra, o momento de dar o passe ele segura, o momento de driblar ele passa, ele toma muita decisão errada, cara. Mas, enfim, não é pra falar individualmente, a não ser do Luciano, que fez uma partida, assim,
abjeta. Eu sou defensor do Luciano e acho que assim, obviamente as pessoas vêm, fala agora, passa pano é o cacete. Eu não passo pano para nenhum jogador de São Paulo, nunca vou passar pano. Eu vou criticar quando tem que criticar, e criticar com a contundência que eu acho que tem que criticar. Falar, não, o Luciano sempre joga assim, é uma mentira, ele não sempre joga assim. Se sempre jogasse assim, eu, primeiro, não defenderia, segundo, ele não seria titular do São Paulo, né? Então, assim, ele jogou mal contra o Inter, hoje ele jogou muito pior, porque contra o Inter ninguém jogou bem, foi um jogo tétrico do São Paulo no primeiro tempo, mas hoje ele perdeu passes, jogou de uma maneira displicente, sabe? E ele sempre entra com sangue nos olhos lá na arena, hoje jogou de um jeito que não parecia ele, e jogou 2 partidas muito, muito ruins. O Lucas, pelo meio, evidentemente rende mais do que ele, e é isso, cara, tem que jogar quem tá melhor. Se ele continuar jogando essa bolinha, tem que ir pro banco mesmo. Jogando essa bola, banco. Jogo, assim, top 3 piores jogos que ele fez pelo São Paulo, com certeza, se não for o pior. O Wellington jogou muito mal também, muito mal. Errou, tomou canseira do Mosquito, que é um jogador limitado, errou passe, errou uma jogada simples para dar escanteio para eles, porque clássico, você não pode dar esperança para o adversário em nenhum momento, você não pode fazer com que o adversário acredite que é capaz de fazer alguma coisa. O São Paulo, com esse tico-tico dentro esse toquezinho para trás, o Diego Costa sendo impreciso, tocando para a Boleda na fogueira, que toca na fogueira para o Alisson, que toca na fogueira, o Corinthians vai achando que tá pressionando, que tá acuando, e não, é só o São Paulo jogando de maneira dispersa, desconcentrada, né? E clássico não se vence jogando pro gasto. Não se vence clássico jogando como se fosse um jogo qualquer. O São Paulo jogou hoje em Itaquera como se fosse um jogo qualquer. E um time como esse do São Paulo não pode se dar o luxo de jogar qualquer jogo como um jogo qualquer, sobretudo um clássico. Sobretudo um clássico com o Corinthians nessa situação. O São Paulo tinha que entender o momento do rival e derrubar o rival na casa depois de ter quebrado o tabu. Eles viram as faixas que a torcida do Corinthians colocou lá, provocando, da goleada e tudo mais? Não pode jogar um clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, no Morumbi, embaixo d'água, em Plutão. Tem que jogar clássico querendo ganhar, sobretudo quando tem uma distância oceânica entre os dois times. O São Paulo é muito mais time que o Corinthians. O banco do Corinthians hoje era uma das coisas mais surreais. Tinha jogadores que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não, mas o São Paulo teve menos tempo de descanso, até jogou quinta, o Corinthians jogou terça. Olha o elenco do São Paulo, olha os jogadores que tinham no banco, cara. Se era isso, os jogadores estavam cansados, então entrasse com um time mais mexido, colocava o Juan pra jogar, colocava o Eric, o Ferreira, Galopo, Michel, Rato. Tinha gente pra colocar, Patrick, que fosse, sabe? Coloca outros caras para jogar. Se foi coisa física, não foi de postura, foi de apetite, ou a falta de apetite, falta de postura, falta de entendimento do que era o jogo, contra quem era, em qual momento o São Paulo e o Corinthians. Esse time não pode se dar o luxo de jogar assim. É o tipo de partida que eu mais odeio, é a partida que o São Paulo não ganha porque não quer. O São Paulo não quis ganhar o jogo hoje, não quis ganhar. A diferença entre as duas equipes era brutal, faltou vontade, apetite. E aí, fala, a culpa foi do Luciano, essa tá na conta do Luciano. Não tá na conta do Luciano. Ele falhou no gol, mas tinha um tempo inteiro pela frente. Se o São Paulo faz o gol com o Lucas, faz 2-3-0, e o Luciano caga como cagou, seria 3-1. Claro que futebol não é essa coisa linear, mas reduzir uma partida displicente, uma partida prepotente do São Paulo ao erro do Luciano, é um simplismo que eu acho assim, que não cabe. E isso não é passar pano, para jogador nenhum. Isso é verdade. O São Paulo jogou mal os 90 minutos, jogou menos do que poderia os 90 minutos. Então, cara, é o tipo de jogo que me deixa maluco, que me deixa... Porque assim, jogar contra o Inter, jogar mal lá no Heriberto Rios, campo pesado... sabe, beleza, assim, um jogo difícil, o time do Inter é melhor que o do Corinthians, ainda que tivesse desfalcado, é melhor, o goleiro dos caras fez um milagre, o VAR tirou a vitória do São Paulo, né, com essas linhas absurdas, o VAR é uma merda colossal. Agora, hoje, cara, diante do contexto do Corinthians, a diferença entre os times,
como o cenário se apresentou, não é questão de empatar, caça às bruxas. O Zubeldia faz um trabalho extraordinário, um puta técnico, bom pra cacete. Esses jogadores estão jogando bem, esse elenco obviamente tem crédito, não é caça às bruxas, eu quero deixar claro que não é isso. Mas depois de um clássico desse é impossível. E tem que continuar, cara. O São Paulo só foi campeão da Copa do Brasil, a gente só saiu dessa fila desgraçada porque jogou no limite, cara. Jogou no limite, jogou concentrado, jogou querendo jogar, ganhar do Palmeiras aqui, ganhar do Palmeiras lá, ganhar do Corinthians. Quis ganhar. O São Paulo perdeu em Itaquera no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas, cara, foram 2 gols que o Renato Augusto achou. O São Paulo mereceu ganhar aquele jogo, jogou melhor que o Corinthians, quis ganhar e perdeu. Hoje não quis ganhar, empatou. Então, assim, para quem fala resultadismo, teoricamente o resultado de hoje foi melhor. Claro, empatar em Itaquera nunca é ruim e tal, mas tem que observar os contextos e as circunstâncias. Senão fica muito fácil. Empatar em Itaquera é bom. Pô, não. Assim, tem que ver os contextos, né? O São Paulo tem um time muito melhor, o Corinthians está numa draga violenta. E a postura do São Paulo foi horrível. Foi horrível. Acho que São Paulo tinha a oportunidade de fazer 6 pontos nesses últimos 2 jogos, fez 2. Tinha que ter feito 4. O Corinthians vai brigar para não cair. O time do Corinthians é horrível. Horrível. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense fora, venceu o Vitória fora, que são times que vão brigar para não cair. O Corinthians também vai brigar para não cair. Claro, é um clássico, as coisas meio que se igualam e tal, mas hoje a gente vê dentro de campo uma distância absurda, cara. Então, muito frustrante o jogo. Acho que não liga sinal amarelo de nada, mas, pô, tem que jogar a Vera, tem que jogar durante 90 minutos. E tem que contratar um goleiro, porque o Jandrei não tem nível para jogar no São Paulo. Ele não tem nível. Ele falhou no primeiro gol, porque ele pulou uma semana atrasado. Ele é um goleiro pequeno, ele é um goleiro displicente. Um cara chamado Breno Bidon, de 19 anos, tentou fazer um gol atrás do meio de campo. Porque é isso, quando você tem um goleiro inseguro, o outro time sabe que o goleiro é inseguro. O outro time arrisca chutes improváveis e acaba entrando. O Mosquito meteu aquela bola de canhota, nunca fez um gol daquele na vida. Vocês lembram quando o Thiago Volpe era goleiro do São Paulo? Todo mundo chutava do meio da rua e a bola entrava. Por quê? Quando o goleiro é ruim, o jogador fala, vou chutar pro gol, porque ele pode tomar um frango, ele pode perder, ele pode engolir um peru, né? Quando o goleiro é bom, eu já falei isso, quando o goleiro é bom, os atacantes colocam no canto, tentam tirar do goleiro. Quando o goleiro é ruim, os caras chutam pro gol. Na direção do gol, os caras podem se embananar. E é isso, cara. Então o São Paulo não pode se dar o luxo de ter um goleiro ruim, que não tem nível para jogar no São Paulo pelos próximos 40 dias. O Jandrei é absolutamente irritante, é enervante ver ele jogar. E faz muita diferença. O São Paulo foi campeão, quem diria? Que coincidência, né? O São Paulo foi campeão de novo numa competição relevante, com um goleiro bom, né? Faz uma diferença. Bom, é isso. Jogo para lamentar do São Paulo para mim. E é isso. De ponto positivo, Lucas, Caleri, Alisson e Luiz Gustavo. Eu gostei das partidas deles. O resto, achei todo mundo abaixo. Luciano, patético. O Wellington, muito mal. Jandrei, ridículo. E os outros todos abaixo também. O Nestor, abaixo. Igor, Arboleda, Diego, mal demais o Diego. Também tá me irritando bastante o Diego. Nossa, tá me irritando bastante. Enfim, mas é isso, tá bom? Vão ter novidades no canal daqui a pouco, em breve vão ter novidades aqui, vou avisando vocês. Vou fazer agora de novo análises de vídeos pós-jogo e a gente vai trocando ideia por aí, tá bom? Daqui a pouco essa semana eu vou subir os cortes do Dagoberto, da minha entrevista com o Dagoberto, que foi sensacional. Valeu, galera, até mais.